Você tem medo de consumir gengibre achando que vai dar pico de pressão? Já ouviu falar que gengibre faz mal para quem tem hipertensão? Pois hoje eu vou te contar de uma vez por todas se isso é mito ou verdade. E o que a ciência realmente diz sobre o gengibre e a pressão alta. Fica comigo porque tem muita gente deixando de aproveitar os benefícios do gengibre por causa do medo aí que não deveria existir. Tem mais delongas? Roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like para espalhar mais informações úteis sobre a saúde do nosso coração. Se precisar de mais informações sobre consulta ou exames, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas vamos direto ao ponto. Gengibre dá pico de pressão? Isso é mito ou verdade? A resposta é clara, pessoal, é um mito. Muita gente tem medo de consumir gengibre, achando que ele pode descontrolar a pressão arterial, principalmente aqueles que já têm hipertensão ou têm histórico ali de problema no coração. Essa dúvida é muito comum aqui nos comentários e uma dúvida muito comum também no meu consultório. Mas o que a ciência mostra é que nas quantidades que a gente usa ali no nosso dia a dia, seja num chá, num suco ou como um tempero, o gengibre ele não é capaz de aumentar a tua pressão arterial. Esse medo todo provavelmente surgiu porque em doses muito altas, e põe altas nisso, pessoal, o gengibre pode ter um leve efeito estimulante. Em alguns estudos de laboratório, com superdoses concentradas ali do gengibre, foi observado pequenos aumentos da frequência cardíaca e da pressão arterial. Mas são doses ali totalmente fora da realidade. Ninguém consegue consumir essa quantidade ali numa alimentação ou num chá. Para vocês terem uma ideia, alguns estudos feitos com até 2 gramas de gengibre por dia, usados ali durante várias semanas, não mostraram um aumento da pressão arterial em pacientes hipertensos. Pelo contrário, alguns desses estudos mostraram até uma queda discreta da pressão arterial sistólica. Ou seja, aquele chá que você faz em casa, aquele pedacinho de gengibre ali no suco verde, ou aquela lasquinha de gengibre ali no tempero da comida, não vai te causar pico de pressão. É importante dizer, é claro, que todo excesso pode fazer mal. Se alguém, por exemplo, resolve tomar ali cápsulas de gengibre em doses muito exageradas, tomando ali por conta própria, aí sim existe algum risco. Mas no consumo normal, como a maioria das pessoas faz, o gengibre é super seguro, tá ok? Bom, agora que a gente já desmistificou essa história, deixa eu te contar uma coisa importante. O gengibre não só não faz mal para a pressão, como ainda traz ali vários benefícios para a tua saúde. É sobre isso que eu quero aproveitar hoje e falar então dos 5 principais benefícios aí do gengibre para a nossa saúde. Um deles, ação anti-inflamatória natural. O gengibre contém compostos bioativos, chamado ali gingerol, gingerona, o chogal. Esses compostos têm uma potente ação anti-inflamatória sobre o nosso corpo. Isso significa que o gengibre pode ajudar a reduzir processos inflamatórios crônicos que estão por trás aí de muitas doenças, até algumas doenças articulares, como a artrose, por exemplo. Então, se você tem dores nas articulações, joelho, cotovelo, você pode sentir uma melhora com o uso regular de gengibre na alimentação. Isso não é brincadeira, pessoal. Uma boa alimentação é capaz de fazer milagres. Testa aí e depois me conta se melhorou as suas dores. Outro benefício, ocorre melhora na digestão. Então o gengibre é famoso por ajudar na digestão. Ele estimula a produção de enzimas digestivas, ajuda na motilidade gástrica e pode aliviar aquele desconforto ali no estômago, aquela sensação de estômago pesado depois de uma refeição. Além disso, o gengibre é um dos remédios naturais mais estudados para aliviar náuseas e vômitos. Isso vale tanto para enjoos durante uma gravidez, quanto para náuseas ali provocadas por tratamento de uma quimioterapia, ou até aquele enjoo de movimento ali que acontece ali em viagens de carro ou de barco. Principalmente aí para você, que gosta de ficar olhando o celular ali dentro do carro. Você sente isso? Náusea quando anda de carro? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá, terceiro benefício, fortalece o sistema imunológico.
Então, outro grande destaque dessa raiz é sua capacidade de ajudar na imunidade. Como ela é rica em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, o gengibre pode fortalecer o sistema de defesa do nosso corpo. Por isso, ela acaba ajudando na prevenção de infecções. Não é à toa que muita gente recorre ao gengibre ali quando tem um resfriado, quando tem uma gripe, um chazinho ali de gengibre, você pode aliviar a congestão nasal, a dor de garganta e ainda vai te dar aquela sensação de que o corpo está mais quente, melhorando a tua circulação. Então, se você costuma ficar ali gripado com frequência, inclua o gengibre na sua rotina, que isso pode ser ali uma boa estratégia. Vamos lá? Quarto benefício, controle da glicemia. Muita gente não sabe, mas o gengibre também pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Alguns estudos mostraram que o consumo regular de gengibre pode melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a reduzir a glicemia de jejum, principalmente naquelas pessoas que já têm pré-diabetes ou diabetes do tipo 2. E olha que interessante, um estudo publicado no Jornal Internacional de Endocrinologia mostrou que a suplementação com 2 gramas de gengibre por dia, durante ali 10 semanas, reduziu os níveis de glicemia de jejum e de hemoglobina glicada, além de ocorrer melhorias no perfil lipídico dos participantes. Em outro estudo, pesquisadores da Universidade de Sydney observaram que extratos de gengibre, que são ricos em gingeróis, aumentam a captação de glicose em células musculares. Isso independente ali da insulina. Ou seja, esse mecanismo ali pode ser particularmente benéfico para quem já possui a resistência à insulina. Agora, uma coisa que eu sempre tenho que deixar claro aqui, o gengibre não substitui nenhum medicamento, mas pode sim ser um aliado natural dentro do estilo de vida já saudável. Vamos lá? Quinto benefício, efeito termogênico. Tem muita gente que usa o gengibre por conta desse efeito. E é verdade, ele pode ajudar a aumentar o gasto calórico do corpo. Isso é ótimo porque favorece o nosso metabolismo. Ele estimula a termogênese, que é o processo de produção de calor no corpo. Quando você usa então o gengibre todos os dias, você ajuda o seu corpo a queimar mais calorias ao longo do dia. Claro que eu não posso dizer que o gengibre ali por si só vai te emagrecer, porque isso envolve muito mais ali do que tomar um chá para acelerar o teu metabolismo. O emagrecimento, lógico, depende muito mais aí de um déficit calórico, ou seja, de você consumir menos calorias do que você gasta ali ao longo do dia. Então não adianta aí ficar tomando litros de chá de gengibre e continuar comendo mal, com excesso de açúcar, com alimentos ultraprocessados, sem fazer atividade física. O gengibre pode até te dar uma ajudinha no metabolismo, pode ajudar a melhorar a digestão, pode reduzir a retenção de líquidos, mas ele sozinho não faz milagre. O que ele pode fazer é ser um aliado dentro, então, de um contexto de vida saudável. Se você tem uma alimentação equilibrada, pratica exercício físico regularmente, está cuidando do seu sono e do seu estresse, aí sim o gengibre vai ser aquele empurrãozinho a mais para você. Então vocês viram aí, né? Quantos benefícios comprovados que o gengibre tem. Mas é aquilo, sempre que você quiser usar ali o gengibre de forma mais concentrada, em cápsula, em suplemento, o ideal é sempre conversar com o teu médico antes. O pessoal tá com uma mania aí, né? De cápsula para isso, cápsula para aquilo. E tá esquecendo do básico, que é dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. Então é isso, pessoal. O uso moderado do gengibre não vai te fazer aumentar a pressão. Mas me conta aí, você já usa o gengibre no seu dia a dia? Em chá, na comida ou toma até em cápsula? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha com as pessoas aí que precisam dessa informação. Lembra? A saúde não vem de milagres, vem de escolhas diárias que você faz. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.